A estratégia muito bem montada pelo Internacional. Ele briga para ser titular da equipe do técnico Paulo Pesolano. Semana é importante na busca por reforços. Vamos falar sobre tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, hypar esse conteúdo e se inscrever aqui no canal. Tudo bem, pessoal? Muito bom dia para vocês. Nesta segunda-feira de carnaval, estou de volta aqui no canal para a gente falar do Inter, das novidades do Colorado. Ontem à noite estava muito tarde, não consegui trazer o vídeo do pós-jogo, a gente não repercutiu exatamente a vitória 3-0 do Inter para cima do Ipiranga, praticamente garantindo a vaga na final. Aliás, a gente vai falar mais tarde sobre a estratégia utilizada pelo Inter e que se comprovou positiva, que se comprovou a certeira para o Campeonato Gaúcho. Mas, pessoal, vamos projetar o futuro porque o técnico Paulo Pesolano deu algumas respostas bem interessantes na sua entrevista coletiva. Começando por laterais esquerdos. Ele falou sobre Matheus Bahia e sim, esse jogador disputa a posição com o Bernabei. O Pesolano foi muito claro ao deixar isso na entrevista coletiva, dizendo que sim, são dois jogadores que não podem atuar juntos, um ou outro no time do Internacional, mas que ganha o grupo com opções interessantes para utilizar o treinador. Outra situação muito importante que foi ressaltada pelo treinador na sua entrevista foi a questão envolvendo o jovem Alex, meio-campista, que fez ontem uma boa partida também, mais uma vez, contra o Ipiranga, e o Paulo Pesolano disse o seguinte: olha, esse garoto briga para ser titular do time do Inter, deixando muito claro que está muito satisfeito com as atuações do meio-campista Alex, que ontem mais uma vez fez uma boa partida com a camiseta do Internacional, participou do primeiro gol, ativamente sempre se movimentando no gramado e dando opções para os seus companheiros. Então, está com moral o garoto Alex, que, segundo o Pesolano, briga para ser titular da equipe colorada. Esta semana será importante na busca por reforços. Eu sei que é a semana de carnaval, eu sei que muita coisa não funciona no Brasil nesse período, mas o departamento de futebol do Inter vai ter uma semana importante. Afinal, estamos chegando no fim da janela, que acontece no dia 3 de março. Lembrando que o mês de fevereiro vai até o dia 28, não é um mês normal. Então, tudo isso acaba acelerando a busca do Inter por reforços no mercado de transferências. A situação não mudou, pessoal. A intenção da direção colorada é avançar nesta semana na busca por um zagueiro confiável no mercado. O Inter busca esta peça para fechar esse ciclo de contratações. Outros nomes não estão descartados, dependendo aí de possibilidades que aparecerem no mercado, mas a prioridade máxima é sim um zagueiro, principalmente para atuar no lado esquerdo. Esta é a busca do departamento de futebol. O Inter também avançou nas últimas horas na contratação do Vitinho em definitivo, espera a assinatura do jogador no pré-contrato para que ele possa ser jogador em definitivo do Colorado. Há um otimismo muito grande em relação a essa situação. Outro detalhe em relação a Thiago Maia. O jogador iniciou as conversas com a direção para renovar o seu contrato. Ele que ontem fez gol, teve participação importante na partida contra o Ipiranga, tem contrato somente até o final do ano e o Inter conversa para renovar este vínculo, não só pensando na utilização do Thiago Maia, mas também pensando que ele pode, na metade do ano, assinar um pré-contrato e deixar o Internacional de graça, sem deixar nada para o clube, né? Sem deixar valores nos cofres do Internacional. Então tudo isso está sendo observado nesta renovação que também visa garantir o futuro do Internacional, não só a presença do Thiago Maia no grupo colorado. Então, negociações estão acontecendo, outras devem se desenrolar ao longo da semana e a gente deve ter novidades importantes na busca do Inter por jogadores no mercado. A estratégia muito bem traçada pelo Inter e que a gente tem que falar, tem que exaltar o que fez o técnico Paulo Pesolano
e a direção colorado. O Inter conseguiu poupar os seus jogadores principais durante quase todo o Campeonato Gaúcho e ainda conseguiu praticamente garantir a sua vaga na final e ainda com a melhor campanha, revelando alguns jogadores inclusive. O Alex, por exemplo, se fosse no Gauchão do ano passado, onde o Inter foi com força máxima para ganhar o campeonato, desde o início, não deu espaço para a base, a gente não conheceria o Alex, não teria a noção do que esse jogador poderia entregar e do que ele pode contribuir no grupo do Internacional. Então, muito importante essa estratégia que foi, claro, pensada pelo técnico Paulo Pezzolano, mas também chancelada pela direção do Internacional, que em outros momentos valorizou demais o Campeonato Gaúcho. E eu não estou dizendo aqui que o Inter tem que desvalorizar a final do campeonato, não, tem que jogar com força máxima, deve ser um clássico Grenal, então tudo isso entra, claro, na conta, mas a estratégia até aqui foi perfeita, de utilizar principalmente reservas, jogadores da base, deixar o time titular descansado para o Campeonato Brasileiro, e aí muitos vão dizer, pô, deu muito certo, o Inter fez 1 ponto no Campeonato Brasileiro. Imagina se estivesse cansado, poderia ter feito nenhum, e aí seria pior a situação. E mais do que isso, pessoal, os gramados do interior, principalmente, eles têm se mostrado gramados que podem, inclusive, gerar lesões nos jogadores. Vamos lembrar aqui do Bruno Gomes, na primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Não era por cansaço, não era por nada, ele se machucou no gramado lá de Ijuí, na partida contra o São Luís, ou foi em Bagé, agora não lembro exatamente qual o jogo, mas o Bruno Gomes acabou se lesionando justamente num gramado do interior. Então, essa preservação dos jogadores principais, ela não está somente atrelada ao cansaço, ao desgaste dos jogadores, mas também a possíveis lesões que possam acontecer. Então, o planejamento para mim foi perfeito, o Inter conseguiu superar o seu maior rival, que utilizou titulares durante a maior parte do campeonato, o Inter não. Foi por um caminho diferente e conseguiu um resultado melhor. Agora, é claro que essa melhora tem que aparecer também no Campeonato Brasileiro. O Inter vai ter a semana inteira de treinos. No final de semana tem um jogo praticamente protocolar contra o Ipiranga, onde deve colocar um time reserva mais uma vez, porque já está praticamente classificado. E aí no outro meio de semana vai ter o Remo, que é um jogo muito importante. O Inter agora, com esse descanso excessivo, vai ter praticamente a condição, o garfo e a faca na mão para vencer a equipe do Remo jogando lá em Belém do Pará, e é um resultado muito importante para a sequência do Inter no Campeonato Brasileiro. Não vencer Belém pode ser algo perigoso, já que a sequência inicial foi dura. O Inter agora vai ter que buscar pontos fora também do estádio Beira-Rio, já que também perdeu as suas 2 partidas dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro, contra Atlético Paranaense e contra o Palmeiras. Tá certo, pessoal? Eu volto ainda hoje para a gente atualizar o Colorado aqui no YouTube. Tem live também hoje a partir das 9 horas da noite. Você me acompanha aqui no canal, então já faço o convite a você. Esteja aqui, live de carnaval às 9 da noite para a gente falar mais do Colorado aqui ao vivo no YouTube, tá certo? Deixe o seu like nesse vídeo se você gostou. Hype esse conteúdo que é muito importante para a divulgação aqui do canal. Se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações. Até mais!